Recentemente, consegui um novo emprego. Tenho 28 anos e acabei me mudando para uma pequena e tranquila cidade nas montanhas para gerenciar uma plantação de chá. Minha mãe estava um pouco preocupada por eu estar sozinho nesse canto isolado do mundo. Mas, na verdade, eu sempre gostei da solidão. Eu tinha uma namorada, mas terminamos há algum tempo e decidi que preferia ficar solteiro até encontrar alguém por quem eu realmente me interessasse. Mas, para ser honesto, não tenho pressa. No primeiro domingo após minha chegada, fui até a plantação de chá, onde um rapaz chamado Vilmer me mostrou o lugar e me levou até a cabana onde eu ficaria hospedado. Ela ficava no topo de uma colina, cercada apenas por enormes montanhas e vales profundos. A vista do meu quarto era espetacular, e eu aproveitava para tomar uma xícara de chá enquanto admirava a paisagem e a brisa aromática da noite. Durante o dia, eu passava meu tempo explorando a fazenda e supervisionando o que precisava ser feito. Os dias eram bastante ocupados, mas as noites eram incrivelmente silenciosas, com apenas o som do vento e o canto dos grilos. Após o pôr do sol, não havia nenhum outro barulho. A primeira semana passou tranquilamente e comecei a me acostumar muito bem com minha nova vida sozinho. Mas, uma noite, tudo mudou. Acordei porque ouvi alguém cantarolando suavemente uma melodia que eu não reconhecia. Era a voz de uma mulher, vinda do lado de fora da minha cabana, no meio da escuridão. Pensei que talvez fosse alguma garota da cidade, mas era estranho ela estar vagando pelas colinas àquela hora. Tentei ignorar e voltei a dormir, achando que poderia ser apenas o vento trazendo sons de longe. No dia seguinte, terminei meu trabalho mais cedo e decidi sair para resolver alguns papéis importantes. Fui até a saída da plantação acompanhado por Vilmer, que se ofereceu para ir comigo, já que eu ainda era novo no lugar e não conhecia muito bem a região. Enquanto caminhávamos pela plantação, perguntei se havia alguma vila perto da minha cabana. Vilmer me olhou confuso e respondeu que não havia ninguém morando por ali. Curioso, ele perguntou por que eu queria saber disso. Hesitei, mas acabei contando que, na noite anterior, ouvi uma garota cantarolando no vale do meu quarto. Ele pareceu desconfortável e comentou algo como: "Você deve ter ouvido algum animal uivando nas montanhas. Isso é comum por aqui." Ele ficou calado pelo resto do caminho, mas a resposta dele só aumentou minha curiosidade. Eu tinha certeza de que não era um animal, e o comportamento de Vilmer parecia um tanto estranho. Naquela noite, decidi que, se ouvisse o som novamente, sairia para investigar. Por volta das 2 da manhã, acordei ao som da mesma voz feminina, cantarolando a melodia misteriosa. Levantei devagar e fui até a janela do quarto. Uma neblina cobria todo o vale, e o único brilho era o da luz pálida da lua refletindo nas montanhas. Foi quando notei algo que chamou minha atenção. Havia uma garota parada na porta da minha cabana. Ela estava olhando diretamente nos meus olhos e sorrindo. Mas havia algo naquele sorriso que fez meu corpo inteiro arrepiar. Não sei por quanto tempo fiquei parado ali, olhando para ela. Ela cantarolou novamente e fez um gesto com a mão, me chamando para sair. Ela era realmente bonita, mas havia algo em sua aparência que parecia enigmático. Ela tinha cabelos castanhos longos que balançavam com o vento, e seu sorriso era quase hipnótico. Quando ela me chamou novamente, senti uma vontade inexplicável de sair. Então, abri a porta. A garota estava a poucos passos de mim. Assim que saí, um frio intenso percorreu meu corpo, dos pés à cabeça. Talvez fosse apenas o vento gelado da madrugada, mas uma voz dentro da minha cabeça dizia que eu deveria segui-la. Ela falou com uma voz cristalina: "Estou perdida. Estou tentando encontrar meu caminho no escuro. Você pode me ajudar?" Senti um impulso estranho de dizer sim, mesmo sem querer. Apenas acenei com a cabeça, e ela continuou: "Minha casa fica no vale. Estou com medo e não quero ir sozinha. Você pode me acompanhar?" Antes que eu percebesse, minhas pernas começaram a se mover sozinhas. Ela seguia na frente, ainda cantarolando aquela melodia misteriosa, enquanto eu a acompanhava como se estivesse hipnotizado. Havia algo no jeito que ela andava que parecia quase sobrenatural. Seus pés mal tocavam o chão. De repente, ela parou de cantarolar. Meu coração disparou quando percebi que, em vez de uma casa, estávamos nos aproximando de um penhasco. A borda era instável,
com pedras soltas que facilmente poderiam desmoronar. O precipício tinha pelo menos 50 metros de altura. Parei imediatamente, sentindo o pânico tomar conta de mim. Para onde você está me levando? Gritei, o medo evidente na minha voz. Ela se virou para mim. Naquele momento, fiquei paralisado de terror. O que antes era um rosto bonito agora estava deformado. Seus olhos estavam saindo das órbitas, e sua pele estava rasgada, revelando ossos e carne apodrecida. Era como olhar para um cadáver em decomposição. Meu coração gelou. Eu não conseguia me mexer nem gritar. Ela começou a rir com uma voz assustadora, enquanto se aproximava de mim. Seus dedos, ossudos e gelados, agarraram minha mão com força, e ela começou a me puxar em direção ao penhasco. Desesperado, lutei com todas as forças para me soltar, mas era inútil. Estávamos a poucos passos da beira quando percebi que meu fim estava próximo. Foi então que senti algo agarrar meu pescoço por trás. Minha visão começou a escurecer, e eu desmaiei. Quando recuperei a consciência, o Sr. Evans, o dono da plantação e médico da cidade, estava ao meu lado, checando o meu pulso. Acordei assustado, olhando ao redor, aterrorizado com a ideia de que o espírito ainda pudesse estar por perto. Mas o Sr. Evans me tranquilizou. Calma, está tudo bem agora. Ela foi embora. Naquele dia, ele me explicou que o que eu havia visto era o fantasma de uma jovem mulher, conhecido por todos na cidade. Ela havia se jogado daquele penhasco há mais de 90 anos, depois que o homem com quem ela ia se casar a abandonou e se casou com outra. Desde então, seu espírito assombra a área, tentando atrair homens para o vale e fazê-los cair no precipício. Era a forma dela de se vingar. Wilmer havia contado ao Sr. Evans que eu ouvirá o canto, e ele temeu que eu pudesse cair na armadilha do espírito. Por isso, veio me procurar naquela noite para me alertar. Me desculpe por não ter te avisado antes, ele disse. Não respondi de imediato, apenas acenei com a cabeça e agradeci. Mas, assim que me recuperei, fui até ele e pedi demissão. O Sr. Evans entendeu minha decisão. Naquele mesmo dia, arrumei minhas coisas e voltei para minha cidade natal. Nunca mais voltarei àquele lugar amaldiçoado. No entanto, a melodia que aquela garota infernal cantarolava ainda ecoa na minha mente todas as noites. Minha esposa e eu havíamos nos mudado recentemente para uma cidade pequena, mas próspera, no Texas. Laura era chefe de uma pequena e crescente empresa de tecnologia, enquanto eu era um simples professor. Obviamente, ela ganhava muito mais do que eu, mas a verdade é que estávamos em um relacionamento muito feliz, e isso nunca me incomodou. Não sou do tipo machista que se ressente pelo fato de a esposa ser mais bem-sucedida. Porém, me preocupava vê-la constantemente estressada. Laura sempre se esforçava ao máximo para expandir seus negócios e se manter competitiva no mercado. No último trimestre, sua empresa foi incrivelmente bem-sucedida, chegando até a adquirir outra pequena companhia. Embora o processo tenha sido desafiador, no final foi bastante lucrativo. Durante uma reunião com os acionistas, Laura conseguiu compartilhar as boas notícias, e todos ficaram muito satisfeitos com sua gestão. Após a apresentação, ela voltou para casa de ótimo humor, então decidi que seria uma boa ideia levá-la para jantar e comemorar. Eu não sou fã de restaurantes sofisticados, mas sabia que Laura adorava, então escolhi um restaurante mediterrâneo bem recomendado. Sentamos em uma mesa nos fundos. Antes mesmo de a comida chegar, Laura começou a me contar sobre o dia dela. Fiquei impressionado com tudo que ela conquistou e orgulhoso de vê-la tão bem-sucedida. Ela trabalhava muito e merecia cada conquista. O jantar foi excelente, mas notei que um homem do outro lado do restaurante nos observava insistentemente. A princípio, não dei muita importância, mas, com o passar do tempo, comecei a me sentir desconfortável. Interrompi Laura e pedi para ela olhar discretamente para a esquerda, mas, quando ela fez isso, o homem já não estava mais lá. Decidi não me preocupar e continuamos aproveitando o jantar. Quando chegou a conta, tentei pagar, mas Laura insistiu que não. Agradecemos ao garçom e saímos do restaurante em direção ao estacionamento, prontos para voltar para casa e descansar. Assim que chegamos ao estacionamento, Laura gritou: "Que droga é essa?" Eu não entendi até olhar para os pneus do carro.
Todos estavam furados, como se alguém os tivesse cortado com uma faca. Naquele momento, me lembrei do homem do restaurante. Algo nele parecia estranho. Sem provas, disse a Laura que suspeitava que ele fosse o responsável. Ela ficou visivelmente assustada e pediu que eu descrevesse o homem. Um tanto surpreso com sua reação, descreve: alto, magro, com cabelos ralos e barba. Ela reagiu com espanto. Meu Deus, eu sei quem é. Perguntei quem era, mas ela evitou responder, pedindo apenas que eu chamasse um guincho imediatamente. Quando sugeri chamar a polícia, ela gritou: não. Isso me deixou ainda mais intrigado, mas decidi não insistir. O guincho chegou, trocou os pneus e voltamos para casa. Tínhamos nos mudado para aquela casa nova há poucos dias, uma propriedade grande e isolada que Laura comprou após o grande sucesso de sua empresa. Apesar de não planejarmos ter filhos, o lugar era muito maior do que precisávamos. Ao entrar, percebi que Laura ainda estava abalada, mas ela se recusava a me contar mais sobre o homem que, aparentemente, a estava assediando. Naquela noite, decidimos dormir cedo, mas eu não consegui descansar. Pesadelos horríveis me mantiveram acordado quase a noite toda. No dia seguinte, Laura foi ao trabalho, enquanto eu fiquei em casa, já que meus alunos estavam de férias. Enquanto fazia os afazeres domésticos, o homem barbudo continuava a ocupar meus pensamentos. Por mais que quisesse pressioná-la por respostas, decidi esperar até que ela estivesse mais calma para falar sobre isso. Quando fui buscar o correio, me deparei com algo terrível. Dentro da caixa havia um pássaro morto com uma faca cravada no peito. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Quem estava por trás disso? E por quê? O que Laura estava escondendo de mim? Essas perguntas ecoavam em minha mente enquanto eu corria de volta para casa para ligar para ela. Ao contar o que havia encontrado, Laura permaneceu em silêncio do outro lado da linha. Eu implorei por respostas, e finalmente ela respirou fundo e começou a explicar. Ela revelou que a aquisição da empresa tinha sido uma tomada hostil, algo que o proprietário não queria. O homem que descreve era um dos antigos donos, que odiava a ideia de perder o negócio. Ele já a havia ameaçado antes, mas ela nunca imaginou que ele realmente faria algo. Isso explicava tudo, mas também levantava mais dúvidas. Laura só queria que sua empresa prosperasse, e não era justo que tivesse de lidar com aquilo. Eu disse que iria chamar a polícia, mas novamente ela gritou comigo, insistindo que eu não deveria fazer isso. Sua atitude me fez pensar que talvez houvesse algo mais que ela estava escondendo, mas decidi confiar nela e evitar discutir. Depois da ligação, passei o dia reforçando todas as portas e janelas da casa. Isso me deu alguma sensação de segurança. Pelo menos ninguém invadiria nossa casa durante a noite. Ou assim eu pensava. Os dias seguintes passaram sem incidentes. Laura e eu evitamos tocar no assunto, tentando voltar à normalidade. Mas então chegou a sexta-feira da semana seguinte. Ela estava no escritório, e eu fui ao mercado local comprar alguns mantimentos. Ao voltar, guardei as compras na geladeira sem pensar muito. Porém, ao fechar a porta, percebi algo estranho. Todas as nossas fotos haviam sido rasgadas, e em cada uma delas, o rosto de Laura estava arranhado. Meu coração disparou. O perseguidor havia invadido nossa casa. Corri para pegar meu telefone, mas antes que pudesse alcançá-lo, o homem barbudo saiu de um armário e me agarrou. Congelei no lugar. Ele tinha um olhar enlouquecido, claramente desesperado. Por favor, não me machuque, eu disse, sem forças para reagir. Mas ele me acertou com força, e eu bati contra a bancada da cozinha, caindo no chão. Tentei me levantar, mas ele me chutou no rosto. Imediatamente senti um dos meus dentes ceder. Enquanto lutava para permanecer consciente, vi o homem se inclinar sobre mim com uma faca na mão. O que você quer? Perguntei, desesperado, tentando formular as palavras entre o sangue que escorria da minha boca. Vocês dois são monstros, ele gritou, com ódio nos olhos. O que você está falando? Não conhecemos você. Nenhum de nós o machucou. Respondi, tentando acalmá-lo. Então ele começou a explicar. Ele e a mãe haviam fundado a empresa há 10 anos, após a morte do pai. Quando Laura tentou comprá-la, eles se recusaram. O homem começou a desabafar.
dizendo o quanto a empresa era bem-sucedida e como ele e a mãe eram felizes com o negócio. Mas então ele mencionou algo que me surpreendeu. Laura havia sabotado seus produtos, pago pessoas para assediar a equipe dele e espalhado boatos online sobre a companhia. Por conta disso, houve tanta confusão que ele e a mãe foram obrigados a vender a empresa por um valor muito abaixo do que ela realmente valia. Não, Laura jamais faria algo assim. Protestei, horrorizado. Mas ele gritou, com a faca perigosamente perto do meu rosto. Sua mulher é uma vigarista. Ela roubou milhões de nós. Subornou oficiais para hipotecar a casa da minha mãe e depois a comprou. Ele estava falando da casa onde estávamos morando naquele momento. Minha mente girava enquanto eu processava tudo aquilo. E não parou por aí. O homem continuou. Por causa do estresse que ela causou, minha mãe teve um ataque cardíaco e morreu logo depois. Se o que ele dizia era verdade, tudo fazia sentido. Laura era uma esposa incrível, mas no mundo dos negócios, ela era implacável. Sempre muito ambiciosa, ela fazia o que fosse necessário para alcançar seus objetivos. Mas eu nunca imaginei que ela fosse capaz de tanto. De repente, comecei a questionar tudo. Será que nossas conquistas eram todas fruto de suas ações questionáveis? Enquanto isso, o homem olhou para mim com ódio puro. Eu sabia o que estava por vir. Ele ergueu a faca, pronto para o golpe final. Mas, no último segundo, algo mudou em seu olhar. Sua mão começou a tremer e ele abaixou a faca. Ele recuou, sentou-se no chão com a cabeça entre as mãos e começou a chorar. Desculpa, ele disse, soluçando. Era evidente que estava à beira de um colapso mental. Mas, naquele momento, ele parecia perceber que eu não tinha nada a ver com os infortúnios que haviam arruinado sua vida. Tudo era culpa de Laura. Ele se levantou, ainda me encarando. Por um momento, pensei que ele fosse me atacar de novo, mas, em vez disso, ele me ajudou a ficar de pé. Meu coração ainda batia acelerado, mas o que dominava meus pensamentos era a decepção. Você vai me ajudar? Ele perguntou, direto. Eu sabia imediatamente ao que ele se referia. Ele queria vingança contra Laura. Pensei por um momento. Nunca faria mal à minha esposa. Mas, se o que ele dizia era verdade, Laura teria de enfrentar as consequências. Não respondi. Não vou ajudá-lo, mas também não vou impedi-lo. Ele sorriu, virou-se e foi embora. Depois disso, fui ao dentista para uma cirurgia de emergência. Não foi tão terrível quanto imaginei, mas, quando voltei para casa, fiquei esperando Laura retornar. Eu precisava contar tudo e exigir uma explicação, mas Laura nunca voltou. Sou um criador de gado em uma pequena cidade no meio oeste dos Estados Unidos, um lugar meio esquecido por Deus e longe de tudo. Mas é onde nasci e fui criado. Não é o trabalho mais glamouroso ou maravilhoso do mundo, mas é o que tenho em mãos. E com a dificuldade de encontrar um emprego que pague bem hoje em dia, ainda mais em uma cidade como essa, aprendi a dar valor ao que tenho. Minha rotina diária basicamente consiste em limpar e alimentar as vacas, verificar os cascos, ordenhá-las e ajudar nos partos, quando necessário. No começo, pode parecer uma bagunça total, mas com o tempo, me acostumei. Na verdade, nem me incomodo mais com o cheiro como antes. Lembro que, no início, era quase insuportável, mas agora é como se eu nem percebesse. Essa fazenda era do meu pai antes de mim e do meu avô antes dele. A história que quero contar é sobre meu velho. Ele me contou quando comecei a trabalhar aqui, como uma espécie de lição sobre o que não fazer ao cuidar de animais no campo. Isso aconteceu décadas atrás, então ele já não está mais entre nós, mas essa história me assombra até hoje. Decidi compartilhá-la para que outros tirem suas próprias conclusões. Nos anos 1970, meu pai estava na casa dos 20 anos e trabalhava na fazenda com o meu avô, que se chamava Bob. Naquela época, meu pai odiava trabalhar ali. Não o meu avô, mas o trabalho em si. Ele detestava o cheiro, que ficava ainda pior no calor do verão. Mas o que ele mais odiava era limpar o que as vacas deixavam para trás depois de comer. As vacas ficavam em um enorme galpão, quase como um armazém gigante, onde eram alimentadas e mantidas durante o ano todo. Durante o dia, elas iam pastar, mas à noite,
Simplesmente faziam suas necessidades no chão de concreto. Todas as manhãs, quando as vacas iam para o campo, meu pai pegava uma mangueira longa e arrastava os dejetos para um fosso que levava a um enorme tanque sob o galpão. Esse tanque ficava cheio de tudo o que as vacas produziam. E uma vez por semana vinha um homem esvaziá-lo. Não era nada glamouroso, mas meu pai fazia esse trabalho como um verdadeiro campeão. Um dia, meu avô se cansou de fazer tudo sozinho com meu pai e decidiu contratar alguém. Semanas se passaram sem que encontrassem alguém interessado no trabalho. Até que meu pai conheceu um rapaz no mercado local. Seu nome era Alfred. Tinha pouco mais de 20 anos, assim como meu pai, e parecia empolgado com a ideia de trabalhar na fazenda. Alfred estava desempregado há um bom tempo e precisava muito de um salário, já que sua esposa estava grávida do primeiro filho. Meu avô o contratou na hora, ali mesmo no mercado. No dia seguinte, logo ao amanhecer, Alfred já estava na fazenda, trabalhando mais duro do que qualquer pessoa que meu pai já tinha visto. Ele era cheio de energia e tinha uma vontade imensa de aprender tudo sobre o trabalho. Dava para ver que ele adorava o que fazia e queria ser um bom trabalhador. Alfred acreditava de coração no valor do trabalho duro e que todos deveriam receber o que merecem. Meu pai ficou feliz por ter Alfred ao seu lado, não apenas porque ele trabalhava muito, mas também porque era ingênuo e fácil de lidar. Meu avô dava tarefas para o meu pai, que, em vez de cumpri-las, as passava para Alfred. Alfred, sem perceber que estava sendo usado, fazia tudo com boa vontade, o que era perfeito para o meu pai, que podia fugir das coisas que odiava fazer. Depois de 4 meses assim, meu pai começou até a achar engraçado o quanto Alfred era disposto. Mas, numa manhã quente de verão, quando as vacas já estavam no pasto, meu avô pediu ao meu pai para lavar os dejetos e jogá-los no fosso, como sempre fazia. Em vez disso, meu pai passou a tarefa para Alfred e foi sentar ao lado do galpão para fumar um cigarro. Foi aí que Alfred teve uma ideia. Ele achava que poderiam usar o conteúdo do tanque como fertilizante para as plantações, o que faria as plantas crescerem mais rápido e maiores. Meu pai achou a ideia boba no início, mas decidiu que seria divertido ver Alfred tentando. Ele não contou nada ao meu avô, que certamente não teria aprovado. Meu pai mostrou a Alfred como funcionava a válvula do tanque e avisou para abri-la devagar, para não travar. Depois, deixou Alfred sozinho e foi dar uma volta. O que meu pai não sabia era que Alfred acabaria girando a válvula rápido demais, causando um problema sério. Quando percebeu, Alfred já estava tentando resolver, mas, em um momento de descuido, Alfred caiu dentro do tanque. Meu pai ouviu os gritos e correu, mas já era tarde demais. Apesar de todos os esforços, Alfred acabou afundando e perdendo a vida. Essa tragédia foi um choque para meu pai, que se culpou pelo resto da vida. Ele ajudou financeiramente a esposa de Alfred e o filho por anos, mas carregou essa culpa até o fim. Quando meu pai faleceu, em 2016, sua última lição para mim foi: nunca se aproveite de ninguém, especialmente de uma pessoa boa. Meu nome é Alex e sou um jornalista investigativo de uma revista bastante conhecida, especializada em lendas urbanas e tudo que é estranho e paranormal. Um dia, meu chefe me chamou em seu escritório e me falou sobre um lugar que eu definitivamente tinha que visitar. A mansão de um cara chamado Kilon Cavani, que ficava em uma pequena cidade nos arredores de Pittsburgh, na Pensilvânia. Esse homem, agora com mais de 60 anos, morava sozinho desde que seu irmão mais velho, Loris Cavani, faleceu há mais de 30 anos. Dizem que ele era o único membro da família restante que viveu na propriedade desde o século XIX. O local tinha um bangalô nos fundos, mas ninguém se aproximava daquele lugar há anos. Nem mesmo Kilon. O motivo? Dizem que o lugar é assombrado. Mas o que aconteceu lá? Por que acreditam que é assombrado? Eu perguntei ao meu chefe. Você vê, Loris Cavani, o irmão mais velho, se matou nesse bangalô. Ele me contou, e os vizinhos afirmavam que seu espírito ainda assombrava o local, aterrorizando até mesmo Kilon. Por isso, meu chefe me disse que precisava que eu escrevesse uma matéria sobre isso, baseada na minha experiência. Pronto para a aventura? Ele me perguntou. Claro que estava.
Sempre estou disposto para qualquer desafio que meu trabalho me proporcione. E esse parecia ser bem interessante. Na segunda-feira da semana seguinte, com a mala na mão, eu estava pronto para pegar a estrada. Assim que saí do aeroporto, vi um homem de terno esperando na entrada. Ele se aproximou com um grande sorriso e se apresentou como o motorista de Cavani Manor. Bem-vindo, senhor. O senhor Quilon está esperando por você em sua casa. Me siga, por favor. Entrei no carro enquanto ele acendia um cigarro. Qual é o seu nome? Perguntei. Sou o senhor Leonard, mas pode me chamar apenas de Leonard. Fique à vontade. Vamos levar cerca de 2 horas e 25 minutos até a casa do senhor Quilon. Então é melhor relaxar e aproveitar a paisagem. Começamos a dirigir pela cidade, e eu estava ansioso para ver a floresta escura enquanto o sol começava a se pôr. O vento frio batia no meu rosto. Leonard estava certo. Levamos cerca de 2 horas para chegar na cidade, e a paisagem me transportava para outra época, com aquela atmosfera gótica que lembrava tempos medievais. Depois de passar por uma estrada longa, cheia de curvas e rodeada de árvores e montanhas, finalmente chegamos à mansão Cavani. Já estava escuro naquela hora, e quando olhei no meu relógio, eram 17 horas e 15. A mansão ficava em uma área bem isolada da cidade, mas estava situada em uma colina, de onde era possível vê-la de longe. Era uma visão impressionante, um lugar enorme, com aquele ar de castelo assombrado, que era assustador e bonito ao mesmo tempo. Quando saímos do carro, um homem alto, com cabelos brancos e um bigode penteado para cima, estava parado na porta principal da mansão, fumando um cachimbo. Ao lado dele, estava um homem de uniforme, que rapidamente deduzi ser seu mordomo ou algo parecido. O aroma do tabaco fresco estava no ar. Leonard parou o carro bem em frente a ele. Então saímos do veículo. O homem se aproximou sorrindo. Bem-vindo, senhor. Eu sou Quilon Cavani, o proprietário desta propriedade. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, senhor Cavani. Pode me chamar de Alex, disse eu. Ele acenou com a cabeça e me convidou a entrar. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de o homem parecer bem preservado para a sua idade. Ele estava em boa forma, era elegante e bastante bonito. Por outro lado, o lugar era imenso. Os corredores estavam decorados com quadros enormes e antiguidades que custariam uma fortuna. Fui com Quilon até a sala de estar, onde nos sentamos em um móvel de veludo que parecia caro, como tudo naquela mansão. Um servo trouxe vinho e Quilon me disse: "O jantar vai ficar pronto em breve. Preparei o quarto de hóspedes para você. Fique à vontade, Alex." Agradeci pela hospitalidade. Depois de uma viagem tão longa, já estava me sentindo cansado. Então decidi ir para o meu quarto depois do jantar e colocar minhas ideias sobre Quilon no papel no dia seguinte. Nunca vi uma mesa tão cheia de pratos deliciosos. Havia comida suficiente para alimentar um rei e toda a sua corte. Frango grelhado, carne de porco assada, pães recém-assados, muitas saladas, peixe e sobremesas. Tudo estava incrível. Eu estava morrendo de fome, então me servi do que podia, e pelo que percebi, Quilon também gostava de boa comida. Após o jantar, agradeci mais uma vez pela hospitalidade e fui para o meu quarto. O quarto era um lugar especial, com uma cama enorme e fofinha e um sofá perto da janela, de onde eu podia ver as colinas. O lugar era agradável e aconchegante. Coloquei o pijama assim que me deitei. O sono me venceu rapidamente. Quando acordei, tive um pouco de dificuldade em lembrar que não estava no meu pequeno e bagunçado apartamento. Abri a janela do meu quarto, e a vista do vale cercado por montanhas me deixou sem palavras. Um servo apareceu para me avisar que Quilon me esperava na sala de estar e que o café da manhã estava pronto. Quando cheguei à sala de jantar, vi meu anfitrião tomando chá e fumando seu cachimbo. Eu não podia acreditar como ele parecia saudável, mesmo fumando assim. "Espero que tenha dormido bem, Alex." Ele disse. "Dormir maravilhosamente. Este lugar é tão tranquilo." Respondi sinceramente. Eu não poderia concordar mais. Mas, se você decidir viver aqui, talvez comece a se sentir um pouco paranoico com tanto silêncio. "Pergunte o que precisar para a sua matéria", me disse Cavani, enquanto me convidava a experimentar a comida. Me servi de torradas com manteiga, após um momento de reflexão.
Decidi que era hora de perguntar. E o bangalô que você tem na floresta? Ele é realmente assombrado ou o quê? Quilon suspirou um pouco. Bem, eu nunca vi nada estranho pessoalmente. Mas depois da morte do meu irmão, as pessoas da vila começaram a dizer que ouviam barulhos estranhos dentro do bangalô à noite. Como se alguém estivesse lá. Mas a verdade é que, desde o que aconteceu, eu parei de ir lá. Só vou verificar de manhã, uma vez a cada 6 meses, se é que vou. A verdade é que não sinto vontade de me aventurar lá depois que escurece. Posso perguntar como seu irmão morreu? Perguntei cuidadosamente. Foi um acidente trágico. Meu irmão, Loris, perdeu a razão antes de morrer. Para ser sincero, não sei exatamente o que aconteceu com ele. Ele ficou instável mentalmente. Tentei levá-lo a um médico, mas ele foi para o bangalô e não saiu de lá por meses. Uma manhã, mandei Leonard ver o que estava acontecendo, porque eu não o via há algum tempo. Bem, ele voltou com a notícia devastadora de que ele havia se suicidado. Ele se matou 3 noites antes e ninguém sabia disso. Ele era alguém de caráter forte. Se alguém tentasse se meter em sua vida, ele ficava muito irritado. Então tivemos que dar espaço a ele. Ninguém ousava discutir com ele. Ele era um cara complicado, com uma mente atormentada. Ainda dói para mim que eu não tenha estado lá para ele. Sinto muito por fazer você reviver esses momentos, respondi, me desculpando. Não se preocupe com isso. Está tudo bem, ele me disse. Nesse momento, aproveitei para pedir sua permissão para passar a noite no bangalô e expliquei que isso me ajudaria a preparar melhor a minha matéria. Bem, sem problema. Se nada de ruim aconteceu lá até agora, não posso negar isso. Quilon respondeu com um encolher de ombros. Após o café da manhã, fui dar uma caminhada ao ar livre e decidi fazer um tour pelos terrenos. Sabia que precisava chegar ao bangalô antes do amanhecer, pois ninguém se atreve a se aproximar de lá depois que escurece. Então, por volta das 17 horas, comecei essa aventura que me deixou mais empolgado do que eu imaginava. O bangalô não ficava perto da mansão, como eu esperava, mas sim bem afastado, quase chegando à parte de trás da propriedade. Havia um caminho de pedras pela floresta que levava até lá. Durante o trajeto, perguntei a Leonard. O Sr. Cavani me disse que você foi o primeiro a encontrar o corpo de Loris. Não foi isso? Sim, foi uma cena horrível. Ele respondeu, e sua expressão se tornou séria. O Sr. Loris estava sentado na cadeira, com os braços estendidos e o rosto cheio de sangue. Havia sangue por toda parte, no sofá, no chão. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, e isso foi um grande choque para todos nós. Desde aquele dia, ninguém se atreve a passar lá à noite. Quem gosta de se meter com coisas estranhas assim não vai sair ileso. Depois de um momento de silêncio, ele continuou. Cuidado. Alguns dizem que a presença de Loris ainda ronda o lugar. Eu não tenho coragem de ir até lá à noite, nem de perto. Eu agradeci a Leonard e continuei meu caminho sozinho até o bangalô, um lugar que me parecia agora uma verdadeira cápsula do tempo, envolta em mistério e mistério. Eu precisava investigar. O bangalô estava envolto por uma aura de mistério. Quando me aproximei da porta, senti um calafrio na espinha, como se alguém estivesse me observando. O vento soprava forte, fazendo as árvores se balançarem e criando uma sensação de inquietação no ar. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que algo incomum estava prestes a acontecer. A porta estava entreaberta, como se me convidasse a entrar. Respirei fundo e empurrei a porta lentamente, fazendo com que ela rangesse, quebrando o silêncio da noite. O interior do bangalô estava em total desordem, como se o tempo tivesse parado ali há décadas. O cheiro de mofo e madeira envelhecida tomava conta do ambiente, e as sombras das velhas mobílias pareciam se esticar pelas paredes. Meus passos ecoavam na sala vazia. À medida que me aproximava de um canto onde um velho sofá estava encostado na parede, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se eu estivesse sendo observado, como se algo estivesse ali, aguardando para me revelar um segredo. No entanto, o lugar parecia completamente vazio. A luz da lanterna que eu carregava tremia nas minhas mãos, refletindo sombras distorcidas nas paredes. Subi as escadas rangendo até o 2º andar, onde a atmosfera estava ainda mais pesada. Ao chegar no topo, dei de cara com uma porta fechada.
Era a porta do quarto onde Loris havia morrido, de acordo com Leonard. Eu sabia que ali estava o ponto crucial da minha investigação. Respirei fundo. Coloquei a mão na maçaneta e a girei, entrando no quarto com o coração disparado. O quarto estava intacto, mas o ar estava pesado. A cama estava desfeita, e os objetos espalhados pelo ambiente davam a impressão de que a tragédia tinha acontecido ali recentemente. De repente, uma leve brisa passou por mim, fazendo com que a cortina da janela se movesse de maneira estranha. O som de um sussurro baixo, quase imperceptível, pareceu vir de algum lugar. O medo apertou meu peito, mas a curiosidade me impulsionou a continuar. Examinei o quarto em busca de qualquer pista que pudesse me ajudar a entender o que realmente havia acontecido com Loris. Mas, à medida que olhava ao redor, um detalhe chamou minha atenção. Uma foto, emoldurada de Loris e Killam, de muitos anos atrás, estava caída no chão, com o vidro quebrado. Perto da foto, algo mais chamou minha atenção, um pequeno bilhete amassado. Com as mãos trêmulas, peguei o bilhete. Ao desamassá-lo, li as palavras escritas à mão. Eu não posso mais fugir. A morte é minha única saída. Naquele momento, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se o próprio espírito de Loris estivesse tentando me comunicar algo, tentando me avisar sobre o que realmente acontecerá naquela noite. Ouvi um som vindo de baixo, como passos pesados. O medo se intensificou, mas, antes que eu pudesse reagir, a porta do quarto se fechou com um estrondo, me trancando dentro. O ar ficou ainda mais pesado, e um frio cortante tomou conta do ambiente. Tentei abrir a porta, mas ela não cedia. O pânico começou a se espalhar, e foi nesse momento que percebi que, talvez, Loris ainda estivesse ali, no bangalô, como todos diziam. O espírito dele parecia estar preso naquele lugar, sem descanso. Eu precisava sair, mas parecia que o ambiente estava contra mim, como se a casa tivesse vida própria. Finalmente, depois de uma luta desesperada, consegui abrir a porta. Quando corri para o hall, a sensação de ser observado não desapareceu. Cada sombra parecia ter um olhar fixo em mim. Eu sabia que a história de Loris Cavani e sua trágica morte ainda não havia sido completamente revelada. Algo estava muito errado naquela casa. Eu estava determinado a descobrir a verdade. Mas uma coisa era certa: eu nunca mais voltaria a pisar naquele bangalô à noite. Algo dentro de mim sabia que, se o fizesse, talvez não saísse de lá tão facilmente. Meu nome é Andy e tenho 18 anos. Sou de uma cidade pequena em Ohio. E tudo isso aconteceu há cerca de 2 anos. Todo mundo se conhece por aqui. Na maior parte, nada de muito estranho ou assustador acontece, embora haja alguns viciados em metanfetamina e alcoólatras vagando por aí. Mas nada demais. Ao lado da minha casa tem uma casinha legal que foi reformada e está bem bonita. Eventualmente, uns caras da Califórnia se mudaram para lá. Depois de um mês, eles finalmente decidiram aparecer enquanto minha banda e eu estávamos ensaiando na garagem. O nome do marido era Mike e a namorada dele era Alisa. Eles eram bem legais, muito amigáveis e tranquilos, se é que você me entende. Eles contaram pra gente que gostavam de sair para conversar sobre os shows que já tinham ido. Eles até se gabaram de ter assistido ao Linkin Park no último show com o Chester, lá na Inglaterra. A verdade é que gostávamos deles e adorávamos bater papo. O Mike costumava vir aqui ajudar a gente sempre que nos via descarregando compras ou móveis, mas com o tempo, a gente percebeu que o comportamento dele ficou meio estranho. Um dia, ele apareceu para ajudar a carregar uma máquina de lavar e estava muito esquisito, bem calado e nervoso, quase não trocou palavra com a minha mãe. Uma noite, eu e meus amigos estávamos na garagem tentando compor umas músicas com todas as portas fechadas, quando de repente ouvimos o Mike e a Lisa fazendo sexo no quintal deles. Normalmente, isso seria uma anedota engraçada, mas o som que eles faziam era realmente assustador. Não era o barulho típico de pessoas normais. Parecia mais um rosnado demoníaco misturado com um grito estranho. A gente ficou desconfortável e decidiu voltar a se concentrar na música, tentando ignorar tudo aquilo. Já estávamos começando a perceber que eles não estavam mais se comportando como antes, mas foi aí que as coisas começaram a ficar realmente escuras. Em uma noite,
Já estava por volta das 11 horas e eu fui até o carro para pegar algo que eu tinha esquecido mais cedo. Quando eu virei a esquina da minha casa e fui abrir o carro, as luzes iluminaram a garagem e lá estava o Mike, parado bem em frente à porta, me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando as luzes se apagaram, eu congelei e falei: "Ei, que diabos, amigo? O que você está fazendo na nossa garagem?" Ele respondeu com uma voz arrastada, como se tivesse bebido demais. Só estava checando, caso houvesse invasores. O jeito dele falar me deu uma sensação ruim, ou melhor, uma sensação que eu não saberia explicar, mas era como se algo definitivamente não estivesse certo com ele naquela noite. Então, eu falei: "Olha, você realmente precisa ir embora. Isso não está certo." Mas em vez de ir embora, ele começou a me implorar: "Por favor, não conta para a Lisa. Ela vai ficar brava. Estou com medo." De repente, ele parou de falar, se virou e foi embora calmo, como se fosse nada. No dia seguinte, eu decidi que precisava falar com a Lisa sobre o que aconteceu. Fui até a porta dela e bati, esperando que ela atendesse, mas nada. Ninguém apareceu e eu não vi eles por pelo menos uma semana inteira até que outra coisa estranha aconteceu. Uma noite, eu estava deitado na cama, conversando pelo telefone com minha namorada, quando comecei a ouvir batidas nas paredes. Não entrei em pânico de imediato. Pensei que fosse minha mãe no quarto ao lado pedindo para eu fazer menos barulho. Então desliguei o telefone e fui verificar. Acontece que minha mãe estava profundamente dormindo. Perguntei para ela se era ela e ela disse que não. Foi aí que a ansiedade começou a subir. Corri de volta para o meu quarto. Quando olhei pela janela, vi uma figura preta. Um cara parado ali, na porta dos fundos. Eu pulei para o meu quarto, peguei meu rifle de calibre e fui ver, mas quando cheguei lá, não tinha ninguém. Agora, eu estava confuso e com medo. Fui até a porta da frente e olhei pelo olho mágico e o que você acha que tinha? O Mike, bem do outro lado, me encarando como se fosse uma estátua. Depois de um tempo, ele se agachou e eu não o vi mais. Eu pedi para minha mãe chamar a polícia, mas quando eles chegaram, ele já tinha sumido. Eu fui direto para a casa do Mike e bati na porta por vários minutos, mas nada. Ninguém respondeu. Cerca de 2 semanas se passaram sem saber nada do Mike e da Lisa até que um dia, minha mãe estava na aula de aeróbica com as amigas e comentou sobre isso com elas. Uma das amigas dela conhecia bem o Mike e a Lisa e falou para minha mãe que isso dava arrepios. Acontece que essa mulher tinha ouvido rumores de que eles tinham começado a mexer com rituais satânicos na casa deles, que era bem do lado da nossa. Ninguém sabia para onde eles tinham ido. Honestamente, eu não me importava. Eu nunca vou esquecer a maneira como o Mike me olhou através do olho mágico. No ano passado, me formei no ensino médio e me mudei para uma cidade maior. A verdade é que me sinto mais seguro aqui, mas vou ficar sempre com a pergunta: o que diabos aconteceu com o Mike e a Lisa? Talvez algum dia eu descubra, ou talvez eu não descubra.